Fala galera, esse é Ortodontia em Evidência, meu nome é Paulo Correia, prepare-se para a dica clínica de hoje. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre qual disjuntor maxilar que devemos escolher para nossos tratamentos, para nossos tratamentos de atresias maxilares. A gente sabe que existem alguns tipos diferentes de disjuntores e alguns dos nossos alunos perguntam: professor, qual eu devo escolher? É melhor tratar com Hyrax? É melhor tratar com RAIS? Nesse caso aqui, seria melhor eu encapsular, aquele disjuntor que tem aquele revestimento de acrílico. Eu deveria então, nesse outro caso, professor, seria melhor usar então aquele parafuso em leque, chamado também de em borboleta, tá? Que ele abre como um V, mais na região da pré-maxila do que na pós-maxila. Qual deveria então escolher? Qual seria o meu disjuntor ideal para determinado tipo de caso? Será que isso existe? Vamos ver, pessoal? Para responder essa pergunta, existem alguns trabalhos, eu trouxe um deles aqui, um pessoal muito competente aqui no Brasil, nossos colegas Daniela Garibe, José Fernando Castanha Henriques, o Guilherme Janson, o Marcos Roberto Freitas e o Regis Antônio Coelho. Nesse artigo eles avaliaram a expansão rápida da maxila, comparando o disjuntor Hyrax, que é suportado em dente, com o disjuntor RAIS, que é dentro muco suportado. Ele apresenta aquela resina acrílica na região do palato. Então, o que foi que nossos colegas concluíram com esse trabalho, onde eles compararam o Hyrax e o RAIS utilizando tomografia computadorizada? Bem pessoal, eles puderam concluir que com relação ao aumento transversal, não existia diferença entre você utilizar um Hyrax ou utilizar um RAIS. Eles conseguiam disjuntar, vamos assim dizer, da mesma forma, o mesmo ganho que um traria, o outro também traria. Então não haveria diferença você querer utilizar um Hyrax ou utilizar um RAIS. Eu não vou ganhar mais eu não vou ganhar mais dimensão transversal, não vou conseguir disjuntar mais por estar utilizando um ou o outro. A gente pode concluir que eles tiveram efeitos similares. Tanto o Hyrax como o RAIS produziram um movimento de inclinação e translação nos dentes que estavam suportados. Então, todos os dois conseguiram aumentar a dimensão transversal da maxila, mas todos os dois também promoveram inclinação e translação nos dentes ancorados. Não foi uma disjunção, um movimento unicamente esquelético. Esse foi um dos motivos, e toda vez que a gente disjunta, a gente sobrecorrige um pouco, em torno de 30%, para que compense esse movimento de inclinação, que vai voltar para a posição original, e então a mordida fica exatamente como a gente gostaria que ela ficasse. Um outro questionamento que foi levantado pelo uso do disjuntores Hyrax e RAIS foi com relação ao fato deles causarem uma mordida aberta anterior. Isso é observado quando a gente faz a disjunção. Como a disjunção ocorre de anterior para posterior, ela vai abrindo, formando um V e subindo. Isso acontece realmente, tá? Uma abertura da mordida na região anterior. Então, foi estudado se a longo prazo, primeiramente com RAIS, depois foi visto também com Hyrax, se isso se permaneceria, a longo prazo, estudos longitudinais. E foi visto que não, tá pessoal? Essa abertura de mordida na região anterior, ela é temporária, ela não vai se perpetuar, não vai permanecer ao longo do tempo. Isso é uma característica durante a disjunção. Logo depois ela começa a fechar. E por causa desse questionamento de se abrir a mordida durante a disjunção com Hyrax e com RAIS, começaram-se a encapsular os aparelhos, os disjuntores, para que não desenvolvesse uma mordida aberta anterior. Tem outro artigozinho que a gente colocou aqui, que vocês estão vendo agora, comparando-se os disjuntores Hyrax e RAIS, os disjuntores que são bandados, unicamente bandados, vamos dizer assim, e comparando-se com os disjuntores que são cimentados. E aí foi visto que não havia diferença entre utilizar
o disjuntor Heliax ou Reis, comparando-se com os disjuntores encapsulados. Os efeitos com relação à dimensão vertical ou anteroposterior eram os mesmos, então não justificava a gente utilizar um encapsulado ao invés de utilizar um Heliax ou um Reis, senão haveria diferença com relação à mordida aberta que se desenvolvia. Outro questionamento que se fala é com relação a se encapsular para que a mordida fique livre para poder conseguir fazer a disjunção, que a disjunção não seria conseguida caso ele não tivesse encapsulado, haveria um travamento da mordida. Isso também não ocorre, tá pessoal? Até por questão de lógica, as pessoas não passam o dia mordendo, tá? E aí travando a disjunção, tá joia? Então existe o espaço funcional livre, natural. Então, à medida que vai disjuntando, a estrutura esquelética vai levantando naturalmente, vai tendo essa abertura da mordida e eles vão se descruzando, independente de estar cimentado ou não. E com relação aos nossos disjuntores que apresentam o parafuso em borboleta, aquele que abre mais na região da pré-maxila do que na região da pós-maxila, quando é que eles estão indicados? Pessoal, como o próprio parafuso ele já indica uma maior abertura na região de pré-maxila, esse tipo de disjuntor ele está indicado naqueles casos em que existe uma constricção, uma atresia maxilar muito maior ou apenas na região de pré-maxila. Então a gente indicaria esse tipo de disjuntor que apresenta o parafuso em borboleta para esses casos, onde existe uma atresia na região de pré-maxila ou praticamente só na região de pré-maxila. Existe uma corrente que pede para que o parafuso fique mais anteriorizado, para que faça a disjunção. Eu particularmente não faço, e inclusive nesses casos em que a pré-maxila está bastante atrésica, se a gente pegar um parafuso comum e tentar colocar na região de pré-maxila, acaba que ele não cabe. E aí você teria que usar um parafuso muito pequeno e poderia ocasionar em você necessitar depois fazer um novo Heliax, porque a disjunção que ele conseguiria por ser muito pequeno não era o suficiente para aquele caso. E aí, para que isso não ocorra, eu sempre nesses casos de disjunção na região de pré-maxila, eu utilizo esse parafuso em tesoura, esse parafuso borboleta. Bem pessoal, essa foi a dica clínica de hoje do canal Ortodontia em Evidência. Se vocês gostaram, dê um like, se não gostaram, um dislike, tá certo? Não tem problema nenhum. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para que a gente possa responder o mais breve possível e tirar qualquer dúvida que tenha ainda ficado com relação aos disjuntores. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que vocês sejam notificados assim que a gente publicar um vídeo novo também. Tá certo, pessoal? Compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado pela atenção. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.